Fala, minhas queridas, meus queridos amigos, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, mas aqui é Agostinho para mais um vídeo. É assim que o Brasil movimenta bilhões com açúcar. Meu, olha, a exportação do açúcar no Brasil movimenta bilhões, cara, bilhões de reais, cara. Esse vídeo aqui eu tirei no link que é Fazenda, vamos reagir aqui a esse vídeo. E eu quero aprender muito, né, sobre essa parte da exportação do açúcar no Brasil, as variedades das canas de açúcar, do açúcar, enfim. Deixa bastante like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações, que é muito importante para o nosso vídeo, ok? Botem muitos likes aí. Comece o vídeo já deixando o like. Bora! Você já parou para pensar no caminho que o açúcar percorre até chegar à sua mesa? Não aquele açúcar refinado que você coloca no café sem nem perceber, mas sim a jornada que começa muito antes, lá no solo vermelho, debaixo de um sol que não perdoa. A história do açúcar não começa no supermercado nem na fábrica. Ela nasce na terra. E acredite, para cada grãozinho branco que adoça o seu dia, existe um trabalho tão grandioso que movimenta fazendas inteiras, indústrias bilionárias e até economias de países inteiros. A cana-de-açúcar, essa planta robusta, precisa de condições muito específicas para prosperar. Solos profundos, temperaturas médias acima de 20 graus, chuvas regulares distribuídas ao longo do ano e uma boa dose de cuidado humano. Não é um processo que acontece do dia para a noite. O ciclo da cana, desde o plantio até o corte, leva em média entre 12 e 18 meses. E em um único hectare, produtores bem manejados conseguem colher entre 70 e 100 toneladas de cana. Mas o que acontece depois da colheita? Como é que aquela planta verdejante, cheia de seiva, se transforma no açúcar cristalino que conhecemos? E mais, qual o peso dessa produção no mercado mundial? Então já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje você vai conhecer um universo que poucos realmente entendem. E eu garanto que, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para um punhado de açúcar do mesmo jeito. Toda grande jornada começa com um primeiro passo. E no caso do açúcar, esse passo é dado no plantio da cana. Para que a cana-de-açúcar alcance seu verdadeiro potencial, o produtor precisa escolher muito bem onde vai plantar. Solos profundos, bem drenados e com boa capacidade de retenção de água são indispensáveis. O ideal é que o terreno tenha um pH entre 5,5 e 6,5. Nem ácido demais, nem alcalino demais. E Cara, mais, o agricultura não é clima precisa jogar a brincadeira. favor. A cana ama temperaturas acima de 20 graus, com umidade moderada e pelo menos 1.400 milímetros de chuva bem distribuída ao longo do ano. O plantio é feito a partir de mudas, pequenos pedaços da própria cana, chamados de toletes, que carregam em si o poder de gerar novas plantas. Esses toletes são alinhados cuidadosamente no solo, em sulcos A coisa boa que eu acho no Brasil é a existência, né, de máquinas, né, de máquinas no auxílio do homem na agricultura, nesse caso. E isso é muito bom, né? Diferente de vários países aqui africanos, em particular o meu, que temos graves problemas aí nessa parte de né, agricultura mecanizada, digamos assim. Temos boas terras, mas porém, e isso com certeza, mesmo que você tenha uma área muito extensa, né, de plantio, seja de cana-de-açúcar ou de milho ou qualquer outro, ou se pode ser um cereal como arroz e tal, aí a produção acaba sendo reduzida, né, porque a gente depende apenas da força humana, né, tipo da enxada de cabo curto e tal, isso cobertos por causa tratores atraso, ou né? arados, respeitando um espaçamento médio de 1,5 m entre linhas, para garantir que cada planta tenha espaço para crescer com vigor. Mas plantar não é simplesmente jogar a muda na terra e esperar. É preciso nutrir a cana com uma combinação bem dosada de nitrogênio, fósforo e potássio, ajustando conforme a análise do Uau! solo. E é preciso proteger a lavoura. Pragas como a broca da cana, a cigarrinha das Olha raízes para e essa doenças máquina. como a ferrugem alaranjada podem comprometer toda uma safra. Por isso, o manejo integrado de pragas, que combina monitoramento, controle biológico e uso responsável de defensivos, Esse é daqui é para
É para pulverizar, né? É um pulverizador esse. Parece isso, né? Cada vez mais essencial para quem quer produtividade de verdade. O cuidado começa no plantio, e é ele que define a qualidade e a quantidade do que virá adiante. A cana-de-açúcar é paciente. Depois de plantada, ela precisa de tempo para se desenvolver, engrossar seus colmos, acumular açúcar em seus tecidos e se preparar para a colheita. Esse ciclo varia conforme a região e as condições climáticas, mas, em média, leva entre 12 e 18 meses para a primeira colheita, o que chamamos Ok. de cana-planta. Em regiões Olha como o só, interior cara. de São Paulo, onde as condições são quase ideais, a cana costuma ser colhida com cerca de 12 meses. Já em áreas de clima um pouco mais seco ou frio, pode ser necessário esperar até 18 meses para que a planta atinja seu auge de produtividade. Por E acaso, São Paulo é a maior, é o estado mais, tipo assim, a maior produtora de cana-de-açúcar no Brasil, não é? Cara, meu. É por essa razão, claro, tem outros estados que vão seguindo, mas o São Paulo, quando eu fui ler aí uma parte ali, São Paulo é a maior produtora de cana-de-açúcar, é o estado que mais produz cana-de-açúcar no Brasil. Meu, isso é muito top. Eu achei por essa razão, né, que o Brasil é a maior é o maior exportador de açúcar do mundo. Vamos lá saber mais sobre quando isso aí, chega a né? hora da colheita, o que o produtor espera é produtividade. Muita produtividade. Com Olha, boas meu, essas práticas de máquinas aí manejo, que variedades adaptadas e tecnologia de ponta, não é precisa você possível colher sofrer entre ali 70 e cortar. 100 toneladas de cana por hectare plantado. Existem áreas altamente tecnificadas que já alcançaram Cara, até meu, olha só essas máquinas, gente. Apenas que a minha imagem não pode ficar mais pequena, né? Mas eu queria ver melhor aqui, cara. Caramba. Olha só essas máquinas. Quero ver o que que acontece lá em cima lá. Desse lado aqui. Cara, é 120 muito top. toneladas por hectare. Mas esses são casos excepcionais. Cada tonelada O cara joga lixo pra fora, né? Aquilo que tá entrando lá parece que são as de próprias cana canas, pode assim. gerar, em Será? média, entre 100 e 120 quilogramas de Muito açúcar. bom mesmo. Ou seja, uma fazenda bem administrada com 100 hectares pode produzir mais de 1 milhão de quilogramas de açúcar por safra. Só que até Uau. agora falamos apenas do que acontece no campo. O grande espetáculo, onde a cana se transforma no açúcar que conhecemos, acontece nas usinas. Quando a cana chega à usina, o relógio continua correndo e a transformação precisa ser rápida, precisa e impecável. Tudo Ok. começa na recepção, onde a cana é pesada, registrada e direcionada para a moenda ou para a esteira da difusão. Na moenda, enormes cilindros metálicos esmagam a cana com toneladas de pressão, extraindo um líquido espesso e adocicado, o caldo da cana. Já na difusão, a cana é mergulhada em água quente para liberar o açúcar, em um processo contínuo e eficiente. Esse Uau. caldo bruto passa então por uma série de tratamentos para retirar impurezas, como areia, fibras e restos vegetais, usando cal e calor. O resultado é um líquido límpido, pronto para a próxima etapa, a evaporação. Nessa fase, o excesso de água é retirado em evaporadores a vácuo, concentrando ainda mais o açúcar no caldo. A seguir, vem a cristalização. O caldo concentrado é resfriado e agitado em tachos gigantes até o açúcar começar a se formar em cristais visíveis. Esses cristais, ainda misturados a um melaço espesso, vão para as centrífugas, que giram a altíssimas velocidades para separar o açúcar bruto do melaço. A partir daí, dependendo do grau de refinamento desejado, o açúcar pode ser simplesmente seco e embalado, no caso do açúcar cristal, ou ainda passar por processos adicionais de purificação para se tornar o açúcar refinado, aquele de cor branca puríssima que domina as prateleiras dos supermercados. Então, Atualmente, o açúcar mais usado no Brasil parece que é o açúcar refinado, né? Que tem vários tipos de açúcar, tem o refinado, o mascavo, tem o demerara, né? Tem o orgânico, o cristal, e parece que tem o light também. Se você conhece outros tipos de açúcar aí, pode deixar aí nos comentários. O refinado é esse branco.
Nós aqui temos o açúcar branco, tem sim, temos o açúcar branco e o castanho. Nós parece que são esses dois tipos aí de açúcar que a gente. Mas o mais usado aqui não é o refinado, o branco, é esse castanho, né? Acho que deve ser o bruto, se for o caso. O bruto deve ser esse castanho, né? A cor primeira, a primeira cor ali que o cara aqui mostrou. É muito top, cara. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E, meu, eu fui ler lá, fui ver que o Brasil, cara, eu não sabia que o Brasil era o maior exportador mundial de açúcar. Que a gente olha mais para a parte do café, mas o Brasil também é o maior exportador mundial de açúcar, cara. E olha os países para qual o Brasil exporta. Vamos falar aqui na frente. É muito incrível, cara. É incrível. E então os dinheiros que o Brasil faz com a exportação do açúcar é O Brasil sensacional. lidera com folga a produção mundial de açúcar, seguido por Índia, União Europeia, China e Tailândia. Só o Caramba. Brasil é Olha aí, por exemplo, nós aqui é esse castanho aqui, ó, essa daqui, que a gente tem mais. Tem o branco também, mas só temos esses dois tipos aí. Cara, veja, por exemplo, o cara falou aí dos países que também produzem açúcar, né? Primeiro o Brasil, depois vem aí a Índia, a China e tal. Mas eu fui descobrir que os principais países para quem o Brasil exporta o açúcar, está lá como principal, é a China. É a China. A China é o maior exportador ou consumidor do açúcar brasileiro. Aí segue a Índia, né? E tem países também da Arábia, que é a Arábia Saudita, tem a Argélia, tem Marrocos, até tem um país africano também, cara, Nigéria, né? Tem Indonésia e Malásia. Eu fiquei impressionado, cara, impressionado, né, pela quantidade de exportação do açúcar no Brasil. Para todos esses países, claro, a União Europeia também está lá, né? Estados Unidos e a Rússia também são consumidores do açúcar responsável por cerca brasileiro. de 23% de toda a produção global, com Caramba, aproximadamente 37 milhões de toneladas por safra. olha só isso. No consumo, quem domina são países populosos e em rápido crescimento. Índia, União Europeia, China e Estados Unidos estão no topo da lista. A Índia, Caramba, sozinha, consome mais de 26 milhões de toneladas de açúcar por ano. Um número ai, ai. impressionante, impulsionado por uma cultura culinária que valoriza o sabor doce. E o Brasil? Apesar de ser o maior produtor, o consumo interno é relativamente modesto em comparação ao volume que exporta. Os principais estados produtores são São Paulo, que sozinho responde por quase 50% da produção nacional, seguido por Goiás, Caramba. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. Quanto ao consumo interno, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideram, impulsionados pela grande concentração populacional e pela forte indústria alimentícia. Mas é olhando para fora que a força do nosso açúcar realmente se revela. O Brasil exporta para mais de 100 países, com destaque para a China, Argélia, Bangladesh e Indonésia. E tudo isso, como você pode imaginar, movimenta cifras gigantescas. Quando a gente fala que o açúcar é poderoso, não é figura de linguagem, é realidade Cara, econômica. é algo incrível que isso é cada ano, meu. É cada ano. E eu fui me informar ali que, olha, em 2024, o Brasil exportou 38,23 milhões de toneladas, cara. 38,23 milhões de toneladas. E isso gerou uma receita de 18,60 bilhões, meu. Ai, ai, ai. E olha que esses números superaram os números de 2023. E com certeza o objetivo é cada ano avançar mais, meu. Então, a gente percebe aqui que o açúcar é uma das coisas muito poderosas para a economia brasileira, né? O mercado Caramba, deixa global nos de comentários o açúcar que você acha e movimenta like. aproximadamente 50 bilhões de dólares todos os anos. Cara, Só o Brasil, aproximadamente 50 através das bilhões, meu. exportações de É açúcar, verdade. gera entre 8 e 10 bilhões de dólares anuais, dependendo da safra e das oscilações de mercado. Esses números não são apenas frios. Caramba. Eles sustentam milhares de empregos diretos e indiretos,
fortalecem o agronegócio e impulsionam a balança comercial brasileira. E não para por aí. As tendências para o futuro mostram um crescimento ainda mais forte para nichos como o açúcar orgânico, o açúcar demerara de alta pureza e produtos certificados como sustentáveis, impulsionados por consumidores cada vez mais atentos ao impacto ambiental. Ou seja, quem pensa que o açúcar é apenas um item comum na despensa ainda não viu a engrenagem gigantesca que gira por trás de cada colherzinha. E Olha, aí tipo, quanto a variedade das canas de açúcar, são várias, né? São várias. Eu vi, não sei se isso faz parte das variedades. Tem o crioula, não sei se é uma variedade de açúcar, caiana, cana rosa, bambu, carangola. Deixa aí nos comentários se isso são variedades de cana de açúcar do Brasil. Ou se não, né? Também deixa aí nos comentários, que eu fui ler uma parte ali, apareceram esses nomes aí como variedades de açúcar. Cara, porque com certeza não é a única variedade de açúcar plantada no Brasil, que produz esse açúcar todo que vai pelo mundo inteiro, mais de 100 países. Eu só mencionei alguns, mas a China está no topo da lista, vem a Índia lá, né? Estados Unidos, estão lá, a União Europeia, está lá na Arábia Saudita. Cara, eu não sei, Moçambique tem que fazer alianças econômicas com o Brasil. Claro, tem sim, mas precisam ser mais poderosas, cara. Moçambique, meu, cara, meu, algo incrível e sensacional. Eu não sabia dessa exportação gigantesca do açúcar, meu. Do açúcar. Não sei, se formos a comparar entre o café e o açúcar, o que o Brasil mais exporta, não sei, cara. Não me informei com relação ao café. Só sei que o Brasil é o maior exportador também do café do mundo. Na verdade, dá para ver que o Brasil é o maior exportador de muita coisa no mundo, cara. Desde carnes bovina, frango e muita coisa, cara. Muita coisa. Deixa like e deixa aí nos comentários o que você acha. Se você sabia disso, se tem conhecimento também sobre isso, nos ensina aí, nos explica aí, ok? Como é que funciona aí, cara. agora, Muito top. sabendo de tudo isso, fica uma pergunta inevitável. Será que o açúcar, da maneira como conhecemos hoje, vai continuar sendo o rei das mesas no futuro? Ou estaremos prestes a ver essa indústria se transformar mais uma vez? Essa resposta fica para um próximo encontro. E Deixem aí, bastante like, meus amigos. Deixem bastante like que o nosso vídeo já está terminado, ok? Não tem muita coisa, não resta muita coisa agora. Mas deixem bastante like aí e comentários. Cara, o Brasil tem tudo para dar certo. E com certeza vai dar certo. Imagina só, por exemplo, em cada ano o Brasil com a exportação só do açúcar. Por exemplo, em 2024, que eu anotei essa parte que fez 18,60 bilhões, né? Imagina. Com certeza pode ter passado, talvez esse registro pode não ter sido verdadeiro, pode ter sido muito mais do que isso. Imagina, meu, em cada ano, bilhões, bilhões, bilhões. Como é que um país desses, daqui a uns 10, 20, 15 anos, não vai ser o gigante no mundo? Como, cara? Assim, deixa nos comentários. Claro, eu sei que muitos vão dizer que o problema do Brasil são os políticos, mas eu acredito que um dia todos esses ali com certeza irão se afastar daquele lugar, né? Irão sair daquele lugar. E aí o Brasil tem tudo para dar certo. Exporta muitos produtos importantíssimos no mundo inteiro. Botem like que nós já estamos chegando meu no fim. O amigo, link minha do vídeo amiga, original vai estar na se esse descrição do universo vídeo. te surpreendeu tanto quanto surpreendeu a mim quando comecei a estudá-lo a fundo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e As ativa o máquinas sininho. são tops, meu. Assim você não perde nenhum conteúdo que a gente prepara com tanto cuidado para te levar além do óbvio e te mostrar o que poucos mostram. Te espero Uau. no próximo. Valeu!